Olá, começa agora o Assembleia Entrevista e hoje estamos recebendo aqui no estúdio da TV Alba Dr. Rui Barata Filho, juiz ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE Bahia. Bem-vindo, Dr. Rui, tudo bem? Tudo jóia, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui e espero corresponder às expectativas e tirar as dúvidas recorrentes dos eleitores. Muito obrigada. A ouvidoria do TRE Bahia é um canal de comunicação permanente da população na busca pelo aperfeiçoamento da qualidade dos serviços administrativos e judiciais prestados pela instituição. É uma garantia da escuta, análise e resposta das demandas do cidadão relativas à justiça eleitoral. E nos meses que antecedem uma eleição, como é o caso agora, a ouvidoria é fundamental. Afinal, em parceria com você, cidadão, ela ajuda a realizar um processo eleitoral mais transparente. E foi com o objetivo de informar e estimular os eleitores a ajudar no combate às fraudes e atitudes ilícitas de partidos e candidatos que o TRE lançou a campanha Eleições Limpas Estão em Nossas Mãos. Doutor Rui, em que é que consiste essa campanha? Essa campanha ela tem um start preventivo, justamente de colocar não só nas redes sociais, em canais de YouTube, ferramentas e informações para que a gente possa alcançar o público, tirando as dúvidas e passando informações de possíveis atos que possam ocorrer nas eleições desse ano, com o propósito de diminuir as ocorrências de informações inverídicas, de manipulações de informações e resultados. Que tipo de informação ou que tipo de dúvida mais chega na ouvidoria hoje? Nós temos um leque muito grande de informações, mas uma que nos chama a atenção e nos preocupa muito são aquelas indagações a respeito do número de votos nulos e em branco que poderiam anular ou não realizaram a eleição. Muitos eleitores nos perguntam se mais de 50% dos votos forem computados como nulos, brancos ou abstenções, se isso anularia as eleições. Isso não acontece. O candidato ele será eleito com o número de votos constantes nas urnas, mesmo que esses nulos, brancos e as abstenções tenham uma elevação crescente e assustadora, como ocorreu no ano de 2016, em que 36 milhões de votos foram tidos como nulos, brancos e abstenções. E mesmo assim, ocorreu a eleição aconteceu, sagrando-se vitorioso o candidato. Então essa não é a melhor forma, definitivamente, da pessoa se manifestar contra a situação política do Brasil, né? De jeito nenhum. Eu acho, inclusive, que o cidadão tem nas suas mãos a maior ferramenta, a maior força e o maior poder, que é o voto. E que eu entendo que o eleitor precisa e deve usá-lo de forma equilibrada e sensata e usar. Porque é esse voto computado nas urnas que vai determinar os seus candidatos e um desses que vai gerir, conduzir o nosso país. Em 2015, nós tivemos aí uma mini reforma, né, na legislação eleitoral que trouxe uma série de mudanças do que a gente estava acostumado. A gente tinha comícios com shows, enfim, toda aquela propaganda eleitoral ela foi reduzida, assim, digamos assim, de forma mais abrangente em 2016. E muito se falou sobre isso naquela eleição. Em 2018, qual é assim, o que é que está na crista da onda? Qual é a grande dúvida e o grande assunto? Em 2016 foi de fato a propaganda, né? Se entendeu de que a propaganda seria o grande vilão dessa transparência eleitoral. Esse ano, a propaganda ela ainda é uma preocupação de corregedoria, preocupação dos tribunais, da ouvidoria, mas esse ano vem algo com muito mais força e um potencial destrutivo, que é o fake news. E como a gente pode conceituar o fake news? Fake news, na verdade, são informações manipuladas, criadas com o cunho de atacar adversários. Você montar áudios, você montar imagem, você transmitir nesse leque de caminhos, redes sociais, você criar pesquisas, informações, atos, fatos vinculados a determinados candidatos, com um cunho pejorativo,
com o cunho de, na verdade, afrontar a conduta, a imagem e a postura daquele candidato com o propósito de ter uma diferença de escolha nas urnas. E se alguém notar que existe isso, ou desconfiar de alguma coisa que leu, que viu, que recebeu, essa pessoa pode entrar em contato com a ouvidoria? Sim, pode e deve. A ouvidoria está para isso. A ouvidoria está para ouvir o cidadão, tomar conhecimento da amplitude dos fatos que ocorrem, principalmente, e agora este ano, do fake news, através dos nossos telefones, através dos nossos sites, e que isso certamente será encaminhado ao Ministério Público, aos juízes da Corte, e nós sim tomaremos as providências devidas para punir, coibir essa prática. Doutor Rui, e é uma linha muito tênue, porque hoje em dia se faz muita brincadeira, né? Através das redes sociais, pessoas que montam esse tipo montam áudios, ou montam vídeos, ou mesmo fazem alguns quadrinhos com informações inverídicas. Tem alguns sites especializados nisso. Como vocês vão fiscalizar e separar aquilo que é uma brincadeira ou mesmo uma crítica política daquilo que é uma intenção de ferir a moral ou a conduta de um candidato? Eu acho, e aí é uma posição muito pessoal, que o maior fiscalizador disso é o próprio cidadão. Cidadão que tiver conhecimento, que estiver recebendo essas informações, que entender de que elas têm um cunho não real, um cunho inverídico, ela deve encaminhar isso para a ouvidoria, que nós certamente tomaremos as posições de forma mais célere possível. A gente conversa muito na ouvidoria de que a justiça eleitoral ela é muito dinâmica e o cidadão precisa ter da ouvidoria respostas iminentes, respostas céleres, justamente para evitar que isso acabe contaminando uma grande gama da população e a grande área. Então, a gente vai, de fato, ter o cuidado e a preocupação, não só com essa fase preventiva através das redes sociais, a gente tem um programa semanal que visa esclarecer isso, chamando a população à atenção disso e que pedindo à população que tão logo tome conhecimento desses atos, desses fatos, agora ou durante, que nos procure, que a ouvidoria está de portas abertas para recepcionar isso e movimentar o quanto antes uma solução para coibir esse tipo de prática. Somente o candidato ou um partido ou alguém ligado a um candidato pode ser punido no caso de fake news ou qualquer pessoa que de repente faça isso, produza alguma peça que leve à conclusão disso, pode ser punida? Também o cidadão ele pode sofrer as sanções da lei, mas de fato o maior prejudicado será o candidato que, em favor de quem aquela falsa notícia vai acabar trazendo as consequências positivas. Se eu proponho, eu autorizo, eu tomo ciência de que se criou uma falsa informação contra João, e obviamente para benefício de Pedro, por exemplo, Pedro também será punido por ter ciência e ter permitido que essa informação fosse disseminada nas redes sociais. E como é que vai ser fiscalizado? Porque tem que ter aí um aparato de tecnologia da informação realmente poderoso para conseguir penetrar todas essas nuances aí das redes sociais e da internet, enfim. Perfeito. Essa é a visão que nós temos. Nós vivemos num mundo digital, um mundo em que as redes sociais, elas hoje permeiam a maior gama, a maior fatia da população, e a gente entende que hoje é a tecnologia que vai fazer a filtragem e a coleta e a busca dessas falsas informações. Eu acho que quem vai resolver isso é a tecnologia. O que nos preocupa, e aí o TSE certamente já está criando comissões, já está criando aparatos para coibir isso ou neutralizar a expansão dessas falsas informações. Mas o que nos preocupa, na verdade, também é as consequências desses fatos. Porque a gente sabe que hoje uma notícia posta em uma rede social, por menor tempo que ela sobreviva, ela já traz consequências desastrosas, né? E como inimagináveis. Então, a gente tem a preocupação disso, de não só precaver o cidadão, que antes que receba uma informação que a priori estranhe, que ele não divulgue, que ele não passe adiante, ele averigue a veracidade daquela informação, né? Se verificar que tem base sólida, que realmente é uma verdade, ok. Se não,
nos procura para que a gente tome as medidas. E esse não é um fenômeno só do Brasil, né? Imagino que o próprio TRE e o TSE devem estar olhando casos de outros países em que o fake news tem afetado diretamente nas eleições. Sim, sim. É uma consequência da modernização, da tecnologia que vem abarcando toda a economia e a política do mundo todo, né? No Brasil, eu enxergo que veio com muito mais força, com muito mais robustez em 2018. E assim como o resto do mundo, o Brasil precisa se preparar para combater esse tipo de notícia. Agora, a lei eleitoral para esse ano, para essas eleições especificamente, a gente ainda não sabe na sua totalidade o que é que ela vai dizer, que pode ou que não pode. É isso? Ainda não saiu essa versão mais atualizada da lei? Ela pode mudar ainda? Perfeito. Na verdade, existe umas leis, a lei fixa, que é o Código Eleitoral. Agora, existem resoluções, cuja origem é o Tribunal Superior Eleitoral, que a cada ano eleitoral sofrem ajustes, sofrem mudanças. De modo que a gente não pode confirmar que este ano de 2018, as eleições de outubro desse ano, será regida pelas leis que já hoje existem. Então, a gente certamente sofrerá algumas alterações justamente para acompanhar esse dinamismo das eleições para que possamos aplicar em 2018. No próximo bloco, a gente vai continuar conversando com o Dr. Rui Barata Filho, juiz ouvidor do TRE Bahia. Vamos falar sobre o aplicativo Pardal da Justiça Eleitoral. Você sabe o que é? Então não saia daí. O Assembleia Entrevista volta já. De volta com o nosso Assembleia Entrevista e para você que ligou a TV agora, hoje estamos recebendo o Dr. Rui Barata Filho, juiz ouvidor do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, o TRE Bahia. Dr. Rui, eu queria falar um pouco sobre o aplicativo Pardal. É um aplicativo que todas as eleições, né, nos últimos anos aí, ele fica à disposição para a pessoa fazer denúncia, é isso? Sim, é um dispositivo que você baixa nos smartphones e que através desse aplicativo você tem acesso a um portal onde você apresenta as suas denúncias. Além de apresentar as suas denúncias, que vai para um local de gerenciador, você ainda consegue ter informações de condutas, de propagandas, de atos e ações que você pode ou não praticar nas eleições. Aqui, ó, eu busquei na App Store e encontrei lá. Eu botei Pardal TSE, já aparece aqui o aplicativo, né, para você baixar. E aí, de fato, ele tem, você localiza, né, o estado, a cidade, e aí vai poder fazer denúncia e também leva ao site da Justiça Eleitoral com as informações. Ele ainda deve sofrer alguma atualização, não é isso? Sim, ele ainda não saiu a resolução para esse ano 2018, a gente espera que mais um mês e meio isso aconteça, que é onde se atualiza esse dispositivo para as eleições do ano, ou seja, 2018. Então, a gente aguarda que isso aconteça em breve, com essas atualizações, para que aí fique à disposição do cidadão, para que através desse dispositivo se registre as denúncias de algum tipo de abuso cometido por supostos ainda, né, supostos candidatos. O que é que não pode, assim, não pode de jeito nenhum? A gente fala assim da legislação eleitoral que baliza, né, aquela de base, que isso não muda. O que é que numa eleição não pode? Na verdade, como pela própria dinâmica da justiça eleitoral, ela sofre alterações. Mas alguns comportamentos já estão segmentados. Por exemplo, outdoor é proibido. Efeito outdoor, que é aquela junção de propaganda, porque dá um efeito, não é o outdoor propriamente dito, mas dá um efeito do outdoor, também é proibido. E os tão usados há muitos anos atrás, que eram os showmícios, né? Onde você contratava artistas, colocava-os em cima do palco e fazia daquele ato político uma verdadeira festa. É porque o princípio da troca, que não há troca, né? Não há uma troca, o voto não pode ser trocado por nada. O voto é do cidadão, o voto é secreto, ele tem o direito de escolher o seu candidato. Acho que é importante, tem muita gente que não tem a dimensão da importância do voto ainda e de que ele é do cidadão e nada pode ser trocado. Por exemplo, um momento de lazer, um momento de um show, você não pode ser ludibriado a levar, conduzido por algo que não seja o próprio candidato e as ideias dele. Perfeito. A sua colocação ela é irretocável.
o cidadão ele precisa entender, primeiro, eu acho primário de tudo, é o valor e a importância do voto, primeiro de tudo. Entender de que não são atos de lazer, como festejos, verdadeiras movimentações artísticas que irá definir se aquele candidato é bom ou não para defender os interesses do coletivo, daquela cidade, daquele país. Tem que se entender que isso é muito grande, a magnitude do nosso país tem que ficar em primeiro lugar. Então, tem que, de fato, perceber quais os propósitos, quais as propostas efetivas do candidato, né? Entender que o voto ele é inegociável, isso, inclusive, é crime. Então, o cidadão tem que se valer dessa grande arma para tentar mudar o país. E pode ser denunciado esse tipo de crime? Troca de votos ou um candidato que está fazendo alguma coisa numa cidade em troca de votos de X número de eleitores? Sim, sim. Isso pode ser denunciado também. Pode ser denunciado e este ponto específico, hoje, é a grande linha de condução de ações na Justiça Eleitoral. Captação ilícita de sufrágio, abuso de poder econômico, abuso de poder político. Além de denunciar, aquele candidato ainda sofre ações eleitorais que podem gerar inúmeras consequências. Inclusive ele passar a ser, por exemplo, um ficha suja? Sim, também ele pode ser ficha suja. Pode ter o diploma cassado. Então, assim, as consequências desse comportamento que eu rotulo como indigno e ilícito pode trazer consequências inevitáveis errei o nome aqui, né? Vamos ver um fio para você voltar. Consequências. Falei consequências. Quando você não pode retroagir, não vou casar. Então tem que mudar um pouco a frase. Consequências. Irreparáveis, mas que não pode voltar. Mas eu não sei se regressíveis. Mas vamos lá, eu vou tentar nessa linha. Deixa eu me lembrar qual foi a pergunta que eu tinha feito, era em relação às denúncias de... Não, você falou sobre a questão do voto. Isso, de uma denúncia de compra de voto, digamos assim. Denúncias de compra de votos podem ser feitas através do aplicativo? Pode ser? Vamos por aí? Pode ser. Podemos voltar? Pode. Posso soltar? Posso soltar? Pode. Sim. Atenção. Vai. Denúncias, por exemplo, de compras de votos, essas denúncias podem ser feitas ao TRE? Sim, pode ser feito ao TRE, é um dos caminhos, o TRE. Sempre foi, e acredito que esse ano não será diferente, um dos pontos de reclamações que chega ao nosso conhecimento e a gente apura isso, a gente leva ao conhecimento do Ministério Público e não é à toa que este fato ainda é uma das grandes condutoras, um dos grandes condutores de ações contra candidatos com captação ilícita de sufrágio, como abuso de poder econômico, abuso de poder político, que inclusive pode chegar à consequência de cassação do mandato. Doutor Rui, em relação à celeridade, né, dessas ações, porque se chegar faltando um mês ou 15 dias para a eleição e uma denúncia grave for feita através do aplicativo, por exemplo, o TRE ele tem condição de apurar isso e antes mesmo da eleição ter alguma punição para o candidato? Olha, esse ponto é o ponto para a gente crucial. Como a Justiça Eleitoral ela é muito dinâmica, os prazos, inclusive processuais, contam-se em horas, é preciso que a Justiça Eleitoral dê um retorno imediato. Então, há condições, a gente hoje tem se aparelhado, tem cuidado para que, de fato, aquela denúncia seja por nós recepcionada e que a gente possa, em o menor tempo possível, dar os encaminhamentos para que a população e o cidadão tenham as respostas necessárias e uma punição que sirva, uma punição que tenha os seus efeitos aplicados antes da eleição, efetivamente.
Não dá para a gente falar com alguém, algum representante do TRE e não tocar no assunto biometria, né? Porque ficou aí na pauta, pelo menos até o dia 9 de maio, que foi quando terminou aí o prazo para as pessoas regularizarem a situação. Muitos títulos foram cancelados aqui na Bahia, algumas pessoas conseguiram aí regularizar a situação, mas tem gente que não vai votar, não vai poder tomar posse num concurso público, senão porque justamente não fez a biometria, não regularizou a situação. A ouvidoria recebeu muitas ligações nesse período de pessoas querendo tirar dúvidas em relação à biometria? Sim, nós tivemos uma quantidade elevada, considerável de reclamações, mas o que eu nesse assunto em específico, o que eu pontuo sempre é que o TRE colocou um tempo considerável, elástico, para que esses recadastramentos acontecessem. De fato, a gente teve um cuidado muito grande, o presidente foi com muito afinco, com muito esmero, cuidadoso com isso. O TRE, inclusive, nessa última janela de tempo, ficou alguns dias sem fila, com as portas abertas, sem nenhum fluxo que pudesse causar algum tipo de transtorno. Mas, infelizmente, na reta final, nos 2 últimos dias, a população veio em massa, que ocasionou um impacto muito grande, filas enormes, e acabaram ocasionando muitas reclamações. Mas o importante que se destaque nisso é que o TRE, em especial, neste ponto, teve todo o cuidado do mundo para colocar um tempo elástico para que a população tivesse maior possibilidade dentro da sua agenda, porque a gente sabe que o cidadão ele tem seus compromissos diários e nem sempre consegue se desvencilhar dos afazeres profissionais, domésticos, para poder fazer esse tipo de atividade. Mas o tempo foi considerável a ponto de que podiam ter uma programação para que pudessem fazer isso. Mas, infelizmente, como em todo o país, não se conseguiu atingir o número que nós esperávamos. E qual a importância da biometria? A importância da biometria não só de você fazer a sua atualização cadastral, né, porque a gente sabe que os títulos, alguns títulos são muito antigos e as pessoas mudaram, pessoas que morrem e os títulos continuam ativos. Então, o intuito disso era, na verdade, facilitar para que você pudesse colocar a sua digital, para que você pudesse dar a segurança à eleição de que aquela pessoa era efetivamente ela que está votando. É para dar uma segurança, um cuidado maior, para que se evitem aqueles títulos antigos e que algumas pessoas acabem se valendo desses títulos para votar em nome de A, B ou C. Indo para a prática, no dia da eleição, cheguei na minha sessão, eu me identifico pela digital, preciso ainda levar o RG ou não? Precisa, você ainda precisa levar um documento com foto. Hoje, em paralelo a isso, tem um dispositivo nos smartphones chamado e-título. Sim. Que esse você faz o cadastro, lança o seu número de título, as suas identificações e automaticamente aparece todos os seus dados e sua fotografia. Neste caso, onde já consta a fotografia, já é desnecessária a apresentação do RG ou algum documento com foto. Se não for por esse método, tem que levar um documento com foto. Mas aí você apresenta o e-título ou o documento com foto e vai se identificar por meio da digital também? Também. Isso dentro da sessão, mas não na cabine ainda? Não. Ainda no mesário você se identifica, apresenta o e-título e aí não precisa mais da carteira de RG ou algum documento com foto. Depois da digital é que você se dirige à urna para votar. Para se dirigir à urna, pode portar celular? O interessante é que não leve, porque você não pode fazer registros fotográficos do seu voto na urna. Então, para evitar possíveis alegações ou recriminações naquele momento, é salutar que não se leve o aparelho celular. Saí, votei, saí. Recebo aquele comprovantezinho ainda, destacável, ou vem no e-título, por exemplo, já o meu comprovante de votação? Não, você não recebe mais, agora é pela via digital. Você já é desnecessário o registro na caneta. Então, aquele papelzinho que é cobrado em alguma situação, comprovante de votação não é necessário. Basta a gente tirar lá no site do TRE o meu certificado. Perfeito, perfeito. Pronto, então a gente vai continuar falando sobre isso. Tem muito assunto ainda para a gente discutir no próximo bloco. Estamos conversando com o Dr. Rui Barata Filho, juiz ouvidor do TRE Bahia. E no próximo bloco tem as perguntas dos nossos telespectadores. Não saia daí, é rapidinho. O Assembleia Entrevista volta já.
Estamos de volta agora com as perguntas dos nossos telespectadores enviadas por meio das redes sociais da TV Alba e também pelo nosso e-mail, tvalba@fpjba.org.br. Nós estamos conversando com o Dr. Rui Barata Filho, juiz ouvidor do TRE Bahia. Então vamos às nossas perguntas. A Iris Aguiar, lá de Piauí, pergunta: se mais da metade da população votar nulo, a eleição é cancelada? A gente falou sobre esse assunto, que é uma dúvida de muita gente. Então, responde para a Iris, por favor, doutor. Iris, essa é uma pergunta importante, uma dúvida importante e que a gente tem de forma continuada e corriqueira sendo interpelado com relação a isso. Não anula eleição, independentemente do número de votos válidos. Mesmo que a gente alcance 50% de votos nulos, brancos ou abstenções, o candidato será eleito com os números dos votos computados na urna. Uma dúvida também em relação ao voto nulo e voto em branco. É a mesma coisa? Porque existe também no imaginário da população que o voto em branco vai para o candidato com maior número de votos. Existe isso? Não. Tanto o nulo quanto o branco não é utilizado para base de votação de candidato algum. E qual é a diferença entre eles? Existe alguma diferença? Tecnicamente, não. O efeito que os dois alcançam é o mesmo efeito para a eleição. Obviamente, pela terminologia, você tem avaliações distintas, mas para o resultado cai na mesma vala. Seria um voto em branco, não tenho nenhum candidato desses que me interessa. O voto nulo, definitivamente não quero votar em ninguém. Basicamente. Conceitualmente seria isso, mas na prática funcionam da mesma forma, não computam como votos para ninguém. A Alice Barreto, da Caixa d'Água, aqui mesmo em Salvador, pergunta como o TRE lida com as notícias falsas. A gente falou muito de fake news, ela quer saber então. Alice, esse é um ponto, como a gente tratou há minutos atrás, é um tema muito importante e é uma novidade para a justiça eleitoral, que é o fake news. Nós já começamos à frente com campanhas educativas, tanto nas nossas redes sociais, como fazendo um programa semanal, pensando as mais corriqueiras dúvidas, ou as mais corriqueiras, ou o que for mais possível ser criado, para a gente já de antemão já apresentar ao cidadão para que, se eles forem abarroados com tais informações desse perfil, dessa estrutura, que antes de que ele propague isso para a sociedade, que ele verifique se de fato tem alicerce de veracidade aquela informação, porque se não tiver, o interessante é que não pulverize, não passe adiante. Procurem a gente na ouvidoria para que a gente possa fazer os encaminhamentos e fazer as diligências necessárias para coibir, para evitar que esse tipo de comportamento, que só traz mácula e prejuízo às eleições, não permeie, não avance. Eu sei que a lei eleitoral para 2018 ainda pode sofrer alguma alteração, mas listas de transmissão, por exemplo, em um aplicativo como o WhatsApp, é permitido que uma pessoa crie uma lista de transmissão e envie para cidadãos que nunca se inscreveram ou se filiaram a algum partido, que ele receba aquela propaganda gratuitamente? Isso também, o WhatsApp é fruto da modernidade. O TSE e os TREs começam a se debruçar em relação a isso. Porque a lista de transmissão, ela é vista como, a depender do período, é vista como uma propaganda antecipada. Porque ela tem um condão de atingir um número amplo de possíveis eleitores. Mas isso tem que ser avaliado de forma muito cuidadosa. Porque você hoje envia por Zap para algum amigo seu que você tenha no seu registro, mas você não imagina se esse seu amigo, ao recepcionar essa informação, se ele vai guardar para si, vai divulgar na sua rede de amizades, e isso pode tomar proporções gigantescas. A gente não consegue imaginar, não consegue dosar a dimensão disso. Então, é um assunto
palpitante, é um assunto que nós nos debruçamos a cada dia, porque a preocupação e aí a propaganda em si, ela vai ser detectada, antecipada, ela vai ser detectada de acordo com o alcance dessas informações. É importante que a população, que o eleitor, ele possa se debruçar também e pensar sobre quando alguém faz um fake news, ou um candidato, ou um partido, que ele pense sobre aquele que está produzindo aquilo, né? Que aquela credibilidade, de qualquer forma, fica afetada. Não é só o fato de o candidato ter características e projetos que atendem a ele, mas se ele, naquele momento, percebeu que aquilo está sendo plantado, que aquilo não está sendo real, refletir sobre aquela atitude também, para que isso seja um balizador de voto também. Sem dúvida. E o interessante também neste cenário é que o fake news, ele pode trazer, e aí só o tempo e a eleição vai poder mensurar isso, ele pode trazer uma consequência inversa. A partir do momento que um candidato se presta a poder criar falsas informações, falsas notícias em relação ao seu oponente, ao seu opositor, não se sabe como a população vai recepcionar isso. Sim. Inclusive de assimilar a ideia e o sentimento de que aquele candidato contra quem foi lançado está sendo injustiçado. Uhum. Então, a população poderá ter no seu âmago, ter recepcionar isso de forma muito sensível e ao invés de você afetar a conduta, a postura de um candidato... Virar o jogo. Virar o jogo. Tem que ter muito cuidado mesmo. A Sofia Godinho, do Pelourinho, pergunta: como posso entrar em contato com o TRE? Sofia, existem dois caminhos muito rápidos e simples para que você entre em contato com o TRE. Um através do telefone 71-3373-7000 ou através do nosso site www.tre-ba.jus.br. O Heitor Assunção, ele é de Itaberaba e ele tem uma dúvida sobre o aplicativo Pardal, que nós falamos também aqui no segundo bloco. Pergunta se o Pardal só é utilizado durante campanhas eleitorais ou durante todo o ano. Olha, o Pardal, ele é disponibilizado durante todo o ano. Como nós estamos em 2018 e o TSE normalmente faz atualizações, é possível que determinadas denúncias elas só consigam ser registradas em um determinado período, mas está à disposição do eleitor durante todo o ano. Até porque essas denúncias dizem respeito a candidatos, né? Dentro daquele processo eleitoral. Então, um ano que não tem eleição, por exemplo, não vai ter sentido ele fazer uma denúncia em relação a uma propaganda ilegal, perfeito, né? Perfeito. Então, o aplicativo existe, você pode baixar até agora, se você quiser, e depois vai aparecer um símbolo para você atualizar, daí você atualiza já mais perto da eleição. O Bernardo Lessa, do Cabula, ele pergunta: o que acontece com o político que iniciar campanha antes do período determinado? Bernardo, todo candidato que fizer campanha, ele vai ser punido pela Justiça Eleitoral. Basta que o Ministério Público tome conhecimento dessa propaganda extemporânea para que aí se tome as representações necessárias, encaminhe para a Justiça Eleitoral, seja na zona, na cidade ou no TRE da Bahia, que certamente ele será processado e responderá ao ilícito com punição pecuniária, inclusive. E é importante que os candidatos que estejam assistindo agora o Assembleia Entrevista fiquem atentos, porque não necessariamente apenas o fato de não pedir voto de forma direta pode caracterizar uma campanha antecipada, né? Ele pode fazer um outro tipo de ação que um juiz julgue que aquilo é campanha antecipada ou não. Sim, que é aquele pedido de voto subliminar, ou seja, não está expresso o pedido de voto e que os tribunais já têm encarado essa realidade, não precisa apenas o pedido expresso, eu preciso do seu voto, não precisa mais disso. Se o tribunal entender que aquela exposição, que aquela matéria, aquela veiculação, ela tem o cunho eleitoral, que visa, na verdade, expor um pretenso candidato e já em relação a ele se almeja conquistar votos, o tribunal certamente se debruçará e certamente será punido. A pergunta da Eloá Magalhães, de Caetité, é a seguinte: a ouvidoria fará alguma ação especial em 2018 com relação às propagandas irregulares?
A ouvidoria, ela já debruça sobre esse ponto específico desde as eleições de 2016. O que a gente tem mantido é aperfeiçoando a dinâmica dessa nossa atividade preventiva. A gente entende de que todas as medidas necessárias para coibir, conhecer e punir já vinham sendo aplicadas. Hoje, a gente está fortalecendo essa campanha preventiva nas nossas redes sociais, com apresentações, como eu disse anteriormente, semanais, com dúvidas recorrentes dos eleitores, para que justamente a gente feche esse nicho de ocorrência volumosa de propagandas em período que não é permitido. A pergunta do Samuel Guedes, lá do Costa Azul. Onde posso acompanhar a ação da ouvidoria? Samuel, você pode acompanhar essas ações não só nas redes sociais, mas no nosso site. A gente tem defendido muito a bandeira de tornar mais pública nossas ações através de rádios, através de canais de televisão, para que a gente consiga alcançar o maior número de eleitores e cidadãos possíveis. E agora a nossa última pergunta aqui é da Ana Clara Marinho, ela é de Armação, e pergunta: o que está dentro da competência da ouvidoria do TRE? Ana Clara, o TRE ela tem uma competência preventiva e educativa de apoio ao cidadão. Justamente nós nos colocamos para tirar as dúvidas do cidadão, para poder recepcionar denúncias, recepcionar críticas acima de tudo, com o propósito de a cada dia aperfeiçoar e melhorar a justiça eleitoral e o seu atendimento. Então, nosso propósito hoje é justamente apoiar o cidadão para que tenhamos uma eleição mais transparente, mais clara, que é o que o cidadão hoje quer do nosso país. Com certeza. Doutor Rui, a gente falou no segundo bloco sobre a parte prática da eleição, né? Em relação à biometria, em relação à RG, e a gente falou daquele canhotinho, aquele pequeno papel que a gente recebe ao deixar, né? Na hora que a gente vai deixar a nossa sessão. E eu falei do que você pode imprimir no site um atestado, um certificado de que você está quite com a Justiça Eleitoral. Esse papelzinho continua a existir ou ele é totalmente substituído por esse certificado? É bom que se deixe claro. Nas cidades onde ocorreram a biometria, não é mais necessário você assinar. No entanto, esse canhotinho que comprova que você votou é destacado e dado ao eleitor. Em que pese você possa ir ao site e pegar aquela certidão, que essa certidão é o documento legítimo para que você possa apresentar para tirar passaportes, concurso público, etc. Então, se a pessoa não encontrar aquele papelzinho, ela não precisa se desesperar. Ela vai no site tre-ba.juiz.br e aí ela vai emitir certificado e aí já emite um certificado dizendo que ela está regularizada. Perfeito. O caminho é esse. Ressalvando apenas que nos lugares com biometria é interessante, é salutar, é cuidadoso que recepcione o papelzinho. No entanto, o que vai definitivamente comprovar que ele está quite com a Justiça Eleitoral é esse certificado. Doutor Rui, muito obrigada pela sua participação aqui no Assembleia Entrevista, por prestar esses importantes esclarecimentos à nossa população. Quem agradece sou eu, é a ouvidoria, é o Tribunal de Justiça Eleitoral da Bahia. Espero que eu tenha atendido a contento com as explanações e tirado as dúvidas, e eu coloco a ouvidoria à disposição para qualquer outra dúvida e oportunidade. Muito obrigada. E obrigada a você que nos acompanhou até agora. Você pode rever essa entrevista e compartilhá-la. Assista a TV Alba nas redes sociais. Obrigada pela sua companhia e até o próximo Assembleia Entrevista. Tchau, tchau.